queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor seja com todos. Estamos de volta aí com mais um vídeo e nós louvamos a Deus por esta riquíssima oportunidade de podermos estar estudando juntos a Palavra de Deus, compartilhando com conhecimento, e, acima de tudo, estarmos divulgando a poderosa Palavra de Deus. Meu muito obrigado aos muitíssimos irmãos que têm acessado esses vídeos, tem compartilhado, tem se inscrito, tem feito seus comentários, tudo isso tem sido muito enriquecedor para nós também. Me sinto muito feliz, pesado toda semana ter esse compromisso, e às vezes a gente chega bem cansado dos compromissos da igreja, mas eu fico muito feliz por saber que muitas pessoas aqui da nossa capital Maceió, da nossa congregação, ilustre congregação em Benedito Bentes I, aqui na nossa capital, irmãos aqui do interior do estado de Alagoas e de outros estados do Brasil e alguns lugares do mundo, podem ter acesso a esse vídeo e de alguma forma serem enriquecidos com a poderosa Palavra de Deus. Nós estamos estudando, queridos irmãos, ao longo desse trimestre, a lição comentada pelo pastor Elienay Cabral, que é esta lição que fala sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Esta revista que eu apresento em quase todos os vídeos, revista publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, que tem nos premiado a cada trimestre com um comentário sadio, um comentário rico, um comentário edificante. E nós temos crescido juntos estudando a poderosa Palavra de Deus. Queridos, como o tema deste trimestre, abril, maio e junho, será o tabernáculo, nós já estudamos o pátio, já estudamos o altar, e hoje nós vamos para a segunda peça que está no pátio do tabernáculo, que é a pia de bronze, e que vai dar título a essa nossa lição, a pia de bronze, lugar de purificação. Essa lição será comentada nas muitas escolas dominicais do Brasil no dia 5 de maio de 2019. Nossa lição, portanto, lição número 5. Título da lição, a pia de bronze, lugar de purificação. O texto áureo diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15 e versículo 3. A verdade prática nos diz: a pia de bronze é o símbolo do processo da santificação que Cristo realiza em nós através de seu sangue e da palavra de Deus. Muito bem. A leitura bíblica em classe, irmãos, ela está bem diversificada. Nós temos uma leitura aqui em Êxodo 30, versículos 18 a 21. Depois nós vamos para Êxodo 40, 30 a 32. Depois para 1 aos Coríntios 6, 11. E por fim, Efésios 5, 26 e 27. Então, esse conjunto de leituras nos diz assim: farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente nas suas gerações. Êxodo 40, 30 e 32, ou 30 a 32, diz: pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, lavaram-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora vamos para 1 Coríntios 6, 11, que diz: e é o que alguns têm sido, mais haveis sido lavados, mais haveis sido santificados,
mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Efésios 5, 26 e 27 nos diz: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, isto falando da igreja, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Ainda hoje nós dávamos uma aula de teologia e falávamos que o Antigo Testamento é como uma sala bem mobiliada. E o Novo Testamento é esta mesma sala mobiliada, porém com iluminação. Então, queridos, nós estamos estudando esses elementos que são de muitos anos atrás, estamos estudando hoje, porque estas coisas eram tipos, né? E quando Jesus veio ao mundo, né, ele como antítipo, né, veio cumprir todas essas coisas. Então, esses elementos nesta tenda e estes utensílios, eles de certa forma figuravam aquilo que no futuro seria a realidade. Eles eram sombra, né, enquanto no Novo Testamento nós vemos o corpo perfeito. Muito bem. Então, meus amados, na lição de hoje nós vamos estudar sobre um dos elementos do tabernáculo, que era esta pia de bronze ou de cobre. Então, vamos mais uma vez visualizar. Nós temos a cerca, não é, que nós denominamos de pátio. No centro estava, não é, a tenda com o lugar santo e o lugar santíssimo, né? E quem entrava no pátio, você tinha a entrada, que era uma porta, né, que era umas cortinas, tipo cortina, né, um véu que você tinha que atravessar, ali com 4 cores, nós já estudamos. Quando você entrava, o primeiro elemento que você via, né, o primeiro utensílio, era o altar do holocausto, que nós estudamos na semana passada. E à frente dele estava esta pia de lavar, né, esta grande bacia de lavar, esse grande reservatório. E à frente você tinha então a entrada para a tenda, né, onde tinha ali o lugar santo, né, com o candelabro e com a mesa dos pães da proposição, e o altar do incenso, e depois o véu onde estava o Santo dos Santos com a arca. Então, entrando no pátio do tabernáculo, você tinha o primeiro elemento, que era o altar, e o segundo, que era esta pia de lavar, que fora uma ordenança de Deus. Deus disse que fizesse essa pia de cobre para lavar, e ela seria colocada à entrada da congregação, para que Arão e seus filhos se lavassem as mãos e os pés quando eles fossem entrar na tenda, no lugar santo ou santíssimo, ou quando eles fossem ministrar no altar. Então eles teriam que se lavar nessa pia. É um objeto simples, né? Uma pia onde eles teriam que se lavar. E nós agora vamos buscar as aplicações, né, para nossa vida hoje. A nossa lição vai dizer aqui na interação com o professor, ela vai dizer: na aula passada vimos que o altar do holocausto apontava para o Calvário, isso nós vimos. Assim, uma ideia de redenção a partir da suficiência do sacrifício de Jesus ficou muito clara para nós. Não deixe de fazer esse pequeno resumo para a classe, isso é importante. Agora estudaremos a pia de bronze. Esse objeto aponta para a doutrina da santificação na vida de quem foi redimido pelo sacrifício de Jesus. Antes de apresentar o sacrifício no lugar santo, os sacerdotes precisavam se lavar. Isso remonta à necessidade de vivermos uma vida de pureza. A santidade é uma urgência espiritual na vida de quem é chamado discípulo de Jesus. Pronto, então nós temos aqui, no primeiro tópico da nossa lição, nós temos a pia de bronze,
a importância da santidade. Já vimos aqui que esta lavagem simbolizava, tipificava a santidade, que ali os sacerdotes, né, que cuidavam da ministração ali na tenda, deveriam observar. No segundo ponto, nós vamos ter a pia de bronze, lugar de limpeza e pureza. Claro, não era ali que eles eram limpos e eram purificados. E o terceiro tópico do comentarista é os dois aspectos do rito de lavagem dos sacerdotes, a lavagem completa e a lavagem progressiva e constante. E aí nós temos aqui também sobre o sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos livrou da pena do pecado. Temos sobre a palavra, né? A palavra de Deus revela quem somos, né? E sobre a limpeza espiritual. Uma vida irrepreensível é prioritária e absolutamente necessária. Meus queridos irmãos, nós temos aqui então esse elemento, este utensílio do tabernáculo, que foi feito, né, ali por Bezalel e Aholiabe. Nós já aprendemos que eles foram os artesãos que confeccionaram essas peças, e vemos aqui o material desta grande pia de cobre ou bacia de cobre, que era o material dessa bacia, e vimos aqui também a finalidade, que era que o sacerdote se lavasse antes das ministrações. Bom, foi para mim bastante desafiador, mas nós conseguimos aqui ainda extrair 10 tópicos, não é, referentes a essa pia, que é um símbolo para os nossos dias, né? Você pode perguntar o que tem a ver com uma pia que foi feita lá nos dias de Moisés, quando eles estavam no deserto. Mas tudo isso aqui, irmãos, nada foi escrito na Bíblia sem um objetivo. E foram escritos para nossa edificação. Os objetos mudam, né, mas os princípios que estão contidos, né, nessas coisas do Antigo Testamento, elas valem também para hoje. Então, a primeira coisa que eu coloquei aqui, e que nós vamos observar no comentário da lição, muitos dos tópicos que eu estou fazendo aqui, não quero dizer que são todos uma iniciativa própria, mas é um apanhado de todo o bojo que está na lição. Então, em primeiro lugar, a lavagem como algo pontual, definitivo, suficiente, que isso tipifica, né, vamos dizer, a regeneração. E a lavagem cotidiana, que é a santificação progressiva na vida do crente. Muito interessante isso aqui. Ora, irmãos, o sacerdote, ele havia sido chamado por Deus. Se ele foi chamado por Deus, ele era qualificado por Deus e ele vivia uma vida de santidade. Aquele homem deveria ser um homem de intimidade com Deus. Ele portava ali, né, os dizeres, santidade ao Senhor. Ele era santo não só na sua postura, na sua maneira de viver, mas ele era santo no sentido de ele estar separado para um serviço especial. Quando nós falamos em santidade na Bíblia, é bom que a gente entenda que isto fala da postura, né, da pessoa, da sua maneira de se comportar, né, uma maneira reservada, ela não comunga das coisas do mundo sistema, né, do mundo pecado, e também uma santidade que se refere ao serviço que ela desempenha. Por exemplo, você pega um objeto na casa de Deus e santifica ao Senhor, consagra ao Senhor. Significa dizer que aquele objeto não deve ser usado de qualquer maneira, em qualquer lugar, mas ele foi reservado exclusivamente para ser trabalhado na obra de Deus. E nós também fazemos isso. Muitas pessoas, elas renunciam a todas as suas atividades aí fora para viverem única e exclusivamente para o Senhor. Eu era militar, sou militar do Exército, né? Estou na reserva e desprezei uma promoção na minha época e eu disse à minha esposa: olha, minha filha, eu vou rejeitar esta próxima promoção, era um posto à frente, e eu falei: eu quero, né, parar por aqui e quero dedicar
né, pedi que ela parasse uma atividade que ela estava fazendo também, ela era cabeleireira, né? E eu falei, olha, minha filha, deixa essa sua atividade, eu também vou parar por aqui, e eu quero que a gente consagre nossa vida totalmente ao serviço do Senhor, até a vela apagar. Então eu não quero ser político, não tenho interesse em ser vereador, senador, deputado, presidente da República, governador, não tenho interesse em nada disso, né? Não tenho interesse de montar supermercado, de ter posto de gasolina, de loja, não, eu quero dedicar toda a minha vida, esse resto de vida que nós temos, ao serviço do Senhor. Então isso é consagração ao Senhor. Os sacerdotes eram consagrados para isso. Logo, irmãos, eles tinham uma vida de santidade. Mas, na hora de oficiar os serviços, né, tanto do altar como aquilo que se oficiava dentro da tenda, eles iam nesta pia de cobre e lavavam as mãos e os pés, né? Então, nós vemos aqui duas coisas interessantes, né, que nós trazemos para a nossa aplicação. Todos nós, quando aceitamos Jesus como Salvador, entregamos nossa vida ao Senhor, nos arrependemos dos nossos pecados, fomos perdoados, né? Aí existe todo um processo, nós ouvimos a palavra entrou em nós, nós recebemos a palavra, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos convertemos ao Senhor, e aí nós passamos por um processo chamado regeneração, que Jesus vai chamar lá em João capítulo 3, quando ele dialoga com Nicodemos, ele vai dizer, olha Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse nascer de novo é esta obra que nós denominamos teologicamente de regeneração. O que é a regeneração? É uma obra executada única e exclusivamente pelo Espírito Santo na vida do homem, onde o homem é transformado em uma nova criatura. O velho homem é crucificado, né, e uma nova criatura, uma nova natureza agora impera na vida deste homem. Então, queridos, isto aconteceu e isto foi pontual, porque aconteceu em um determinado momento. Isto foi definitivo, porque Deus não vai nos regenerar várias vezes, Ele executa isso uma vez, não é? E é suficiente. Nós não carecemos mais de nenhum sacrifício, de adorarmos a outro Deus, de fazermos penitência, outras coisas, visando a nossa regeneração. Porque isto é feito de uma vez por todas pelo Espírito Santo em nossas vidas. Agora, nós temos aí uma outra palavrinha que está no processo, nos passos da salvação, que é a santificação. O que é a santificação? É essa progressão diária, essa progressão constante, onde nós vamos caminhando no sentido de atingirmos a estatura de varão perfeito, não é? Ou, numa linguagem mais clara, nós nos tornarmos cada dia mais semelhantes a Jesus. É o polimento na vida do crente, a cada dia ele vai sendo polido. Eu anotei aqui uma referência que o comentarista não faz na lição, mas ela é muito interessante, irmãos, que está em João 13, João capítulo 13, versículos 4 a 10, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Então veja, a Bíblia diz, levantou-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se com ela, né? Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E aproximou-se de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe então Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí ele já queria tomar um banho. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado,
não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Ora, irmãos, que interpretação eu faço aqui, e no meu coração eu sinto paz para fazer esta interpretação. É que o lavar dos pés falava daquilo que nós contraímos ao longo da nossa caminhada. Nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Né? E neste mundo, né, todos nós somos falíveis, todos nós somos vulneráveis, né? Estamos vulneráveis, afinal de contas, nós estamos no mundo. Né? E para que nós nos livrássemos de todas essas coisas, como disse Jesus, era necessário então tirasse todo mundo do mundo. Mas nós estamos no mundo e estamos vulneráveis. Né? Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, disse João. Então, a gente tropeça aqui, tropeça ali, diz uma coisa que não poderia dizer. Então eu comparo isso com a sujeira que nós adquirimos. Né? Você sai de casa, não é, de manhã toma banho, aí vai trabalhar, vai ao comércio, chega à noite toma banho de novo, porque você, né, poeira aqui, poeira ali. Então no dia a dia existe também isto na vida do cristão. Né? Nós vamos aí manchando os pés, vamos dizer assim, na caminhada, na jornada, com as nossas fraquezas, nossas falhas, nossa debilidade. Afinal de contas, nossa estrutura é pó. Não é? Mas, queridos, essa pia, quando eles se lavavam, estavam aptos ao serviço do templo. Então nós também, no processo de santificação, que para nós santificação é uma busca de melhoramento constante, é um polimento que nós vamos tomando a cada dia, né? Quando vamos lendo na palavra, vamos aprendendo mais e mais, vamos nos corrigindo, vamos sendo exortados, né, por irmãos, ou seja, na palavra, no culto de ensino, seja no aprendizado da escola dominical, né? Porque eu estou, né, sou crente há 40 anos, né? E ainda hoje frequento escola dominical, porque eu estou aprendendo e eu preciso melhorar. Né? Nós temos aqui reuniões, eu tenho um pastor sobre mim, né? E esse pastor nos ensina, nos orienta, e quantas vezes nós nos pegamos, né, justamente sendo atingidos pela palavra de correção, de exortação, e a gente diz, meu Deus, me ajude, eu vou tentar a partir de hoje ter um outro procedimento, e a gente vai melhorando, e sempre melhorando e sendo aperfeiçoados. Então, a lavagem como algo pontual, definitivo e suficiente, que eu trato de regeneração, e essa lavagem cotidiana, que eu chamo santificação progressiva. Em segundo lugar, nós vamos ver também nesta pia, né, de bronze, que o reflexo da pia mostra a imagem. A palavra também aponta como divino espelho. Então, assim como aquela pia de bronze que foi feita com os espelhos das mulheres, né, ela refletia a imagem daquele que se aproximava dela para lavar-se, a palavra de Deus também, ela reflete, não é, aquilo que nós precisamos mudar. Eu tenho um amigo compositor que ele fez um hino muito interessante, e no hino ele cantava chamando a Bíblia de divino espelho. É na Bíblia que nós encontramos, não é, que nós nos enxergamos e nós percebemos os nossos defeitos. É muito ruim quando as pessoas ficam apontando os nossos defeitos e nós não aceitamos, não é? Mas quando você lê a Bíblia, ela expressa a santidade de Deus, e nesta expressão da santidade de Deus, também ela mostra o meu pecado. Eu já falei isso em outros vídeos. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vamos vendo a nossa miserabilidade em nós mesmos. Então, queridos, o reflexo da pia mostrava a imagem, e a palavra aponta também para nós como um divino espelho. Alguém disse uma frase muito interessante, que quando você lê a Bíblia também lê você.
Então, queridos, não há coisa melhor. O salmista no Salmo 119, versículos 105, ou versículo 105, ele disse: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Temos uma outra referência que eu quero ler aqui em João 7, 24, para nós complementarmos este assunto. João, capítulo 7 e o versículo 24. Vejamos esta referência. Diz assim: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Essa palavra para mim serve no julgamento que eu faço dos outros, como no julgamento que eu faço de mim mesmo. Às vezes, irmãos, nós nos equivocamos no julgamento que fazemos em relação ao outro. Mas a Bíblia diz que se você faz esse julgamento baseado na reta justiça, você não erra. E muitas vezes nós nos equivocamos no julgamento que fazemos de nós mesmos. Quantas vezes a pessoa está se culpando, não é? Ou até se inocentando, e ela está equivocada com respeito a si mesmo. Mas quando ela é confrontada pela palavra, né, esta palavra aponta, não é, a verdade, a santidade de Deus. E quando eu me olho diante desse espelho, então eu vejo em que preciso melhorar. Ok. Há uma referência também, que agora há pouco eu estava vendo aqui na lição, que está lá em Tiago, né, onde Tiago também mostra essa questão, né, que aquele que ouve a palavra, né, e ele não é cumpridor desta palavra, né, porque ele manda que nós sejamos cumpridores da palavra, ele é semelhante àquele homem que vai, se olha no espelho e depois ele sai e se esquece qual era a sua imagem, né? Então ele está dizendo que você olhar a palavra, não é você, de certa forma, se olhar no espelho e ver aquilo que você precisa melhorar. Muito bem, então o reflexo da pia, em segundo lugar, mostra a imagem. E a palavra também aponta como divino espelho. Em terceiro lugar, queridos, a pia da lavagem como produto da abstenção das vaidades. É um outro ponto também que eu percebi aqui na lição, ela não traz esse comentário, mas os irmãos vejam que quando foi para confeccionar esta pia de bronze, né, as mulheres doam seus espelhos. Havia muita generosidade no deserto, né, e Moisés pedia e o povo entregava, né, para as confecções, né? Então eles não recebiam do Egito, né, as verbas e tudo mais, né? Eles saíram do Egito, despojaram o Egito, tudo bem, mas era tudo deles. Então, no deserto, quando se precisou de material, quem tinha material fornecia. Nós falamos numa lição passada que, não é, nessa construção havia todo tipo de material. E como havia todo tipo de material, todas as pessoas poderiam participar. Quem não tinha ouro, fornecia prata. Quem não tinha prata, fornecia cobre. Quem não tinha cobre, fornecia púrpura. Quem não tinha púrpura, fornecia pano carmesim. Quem não tinha lá o carmesim para oferecer, né, oferecia madeira. Quem não tinha madeira, oferecia prego de bronze e por aí vai. Oferecia bronze, né, para fazer os pregos, não tinha os pregos de bronze, né? Então o pessoal doava, né, das coisas mais simples, né, até as mais complexas. Todos poderiam participar. Então, na construção desta pia de cobre, as mulheres doaram os seus espelhos. E aí eu coloquei aqui um tópico que fica bem interessante. A pia da lavagem como produto da abstenção das vaidades. Ora, irmãos, se essa pia falava da purificação, nós podemos asseverar e assegurar neste dia que toda purificação requer reconhecimento, humildade, renúncia e sacrifício. Não existe processo de santificação quando não há humildade.
né? Então eu fico olhando que esta doação das mulheres, elas se abstiveram, não é, de um instrumento de vaidade, que o espelho, né, não era o espelho como nós temos hoje, né, um espelho de bronze, né, a imagem não ficava tão perfeita, mas era um utensílio de vaidade, né? A mulher sempre foi vaidosa em todo o tempo da história, né? Então, a mulher doar aquilo que era um instrumento que ela se olhava, que ela se autoapreciava, né? Que ela se autoadmirava, isto é um ato de renúncia e também de sacrifício e creio que acima de tudo de humildade. O que era instrumento da minha vaidade agora vai servir para instrumento de purificação. Então, nós não podemos raciocinar com purificação, com santificação, sem que haja um despojamento da vaidade, sem que haja um despojamento da prepotência, sem que haja um desvencilhamento do orgulho e por aí vai. Um ponto que vale a pena você trabalhar mais, né, e ampliá-lo. O tópico 2, subtópico 2, eu anotei aqui alguma coisa. Tópico 2, subtópico 2, diz: a pia era de bronze polido, fabricado com o espelho das mulheres. Então está aí em Êxodo 38:8, se você quiser aí esta referência. Filipenses 2:5, há uma recomendação paulina para nós, uma recomendação muitíssimo interessante, onde ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Então, que em nós haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, né? Da humildade, porque para se santificar é necessário que a gente esteja pronto para a renúncia, pronto para o sacrifício e pronto para a humildade. Vamos ver a hora, muito bem, as horas vão correndo. Quarto lugar, a limpeza do ministrante antes de ministrar, ou seja, era necessário que o ministrante se limpasse antes de ministrar. Ora, irmãos, isso é algo óbvio, né? Se ele iria tratar da purificação do povo, ele deveria purificar-se a si mesmo. Afinal de contas, um grande trunfo da liderança é o exemplo, né? Um grande requisito, vamos colocar assim, da liderança é o exemplo, né? Ninguém governa, ninguém comanda, ninguém lidera se não tiver exemplo, porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta, né? Então, eles também ofereciam sacrifícios pelos seus pecados. Veja Hebreus 5, de 1 a 3. Há uma referência interessante aqui, Hebreus 5, que me vê esse texto à mente, de 1 a 3. Diz assim: porque todo sumo sacerdote, tomado dentre os homens, é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados, e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, irmãos, era óbvio, se ele iria trabalhar o pecado do povo, ele deveria trabalhar o seu próprio pecado. Por isso que Jesus censurou tanto os escribas, os fariseus da sua época, porque Jesus disse que eles, usavam aquele artifício: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Eles impunham
não é? Mandamentos pesados sobre os homens, fardos pesados, e eles não queriam tocar nem com o dedo. E Jesus chamou eles de hipócritas, né? Porque eles queriam tirar o argueiro que estava no olho do irmão, quando no olho deles havia uma trave. E Jesus disse: por que você não tira primeiro a trave do seu olho, para depois tentar tirar o argueiro do olho do seu irmão, né? E nós vamos ver essas observações de Jesus nos evangelhos. Então, a limpeza do ministrante era muito importante antes que ele ministrasse. Eu anotei aqui uma referência de Provérbios 14, 12. Vamos ver o que diz esta referência. Provérbios 14, 12. Vá guardando isso aí, porque vai enriquecer sua aula. Provérbios, aí bem próximo a Salmos, capítulo 14, e o versículo 12, que nos diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Não é? Às vezes o homem está operando e achando que está tudo certo, mas no final ele está operando em caminhos de morte. Então, meus queridos, esse ministrante, ele devia estar muito consciente, não é, do trabalho que ele iria fazer. E antes de tentar purificar, antes de tentar santificar, antes de tentar ensinar o povo, ele deveria primeiro corrigir-se a si mesmo. E isto é uma grande aula, um grande exemplo para nós hoje. Ok, lavando mãos e pés. Mãos para o exercício e pés para a condução pessoal, para o seu caminho, para a sua direção, para a sua conduta. Eu acho muito interessante que a ordem não era que eles tomassem um banho na pia, né? Era que eles lavassem mãos e os pés. Isso também traz uma simbologia que me parece que na lição não tem comentando muito sobre isto, mas vai aqui uma ajuda nesse sentido. Então eles lavavam as mãos, que simbolicamente falavam, irmãos, mãos falavam de serviço, ou seja, como eles iam oficiar, iam trabalhar, iam ministrar no santo tabernáculo, eles deveriam estar com as mãos limpas, né? É a mão que você trabalha, que você exercita, que você serve, né? E os pés, não é? Sempre falam de caminhada, de direção. Há um salmo, Salmo 37, versículo 23, que diz que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Hebreus 12, 13 manda que a gente produza veredas direitas. Então, quando fala nesta lavagem dos pés, eu vejo que aqui tem muito a ver com a condução pessoal, com a direção, com o meu caminhar, com a minha postura, né? Com as minhas atitudes pessoais, né? Você vai ver no Salmo 1 que a Bíblia diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Dá uma impressão de locomoção, de caminhada, né? E posso até me valer desse texto que está lá em cima, que eu acho até mais apropriado aqui para esse tópico, que diz que há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos de morte. Então, é muito importante não só estarmos preocupados com o serviço, com o trabalho na casa de Deus, com as ministrações que nós fazemos, mas também estarmos preocupados com a nossa conduta, com a nossa maneira de ser, com a nossa postura. Fica aqui um tópico muito rico aí para vocês. Aqui nós vemos o binômio, né? Prática, conduta, ensino, caminhada. Sexto lugar, lavagem que livrava da morte. Está aqui no versículo 20 dessa leitura. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando
quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Então é uma observância, né, muito rigorosa. E aqui eu coloco como aplicação, meus irmãos, o peso da responsabilidade. Tem um versículo na Bíblia, que me foge agora o endereço, que diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas só um relaxamento na obra, você entra num campo de maldição, não é? Então a gente percebe que as coisas de Deus não são de brincadeira. Tem até gente brincando de ser crente, brincando de ser pastor, brincando de ser missionário, brincando de ser pregador, não é? Mas o trabalho de Deus, ele é sério. Há um peso de responsabilidade, né? E aqui nós vemos outra coisa interessante, é que nada que Deus fez é sem importância. Aí alguém diz: ah, mas era só uma pia, chegava lá, lavava a mão e lavava os pés e tal. Mas se não fizesse, morreria. Porque ali simbolizava, né, irmãos, a impureza, simbolizava o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, queridos, ali falava sobre o comprometimento da santidade. Comprometimento da santidade. E comprometer a santidade é comprometer a vida. Então, queridos, se eles deixassem de se lavar, está escrito aqui, eles morreriam. Então, nós vemos que Deus, primeiro, leva as coisas muito a sério. Segundo, que a nossa atividade tem um peso de responsabilidade. Terceiro, que Deus não fez nada sem importância. Tudo deveria ser dado muita importância, ser feito com muita responsabilidade, com muito comprometimento. Porque comprometer a santidade e deixar de lavar comprometia esta santidade, essa separação, essa pureza. E comprometer a santidade era comprometer a vida. Em sétimo lugar, nós vamos ver aqui a lavagem como estatuto perpétuo. Está no versículo 21 que diz: lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo. Aqui eu separo como aplicação que os princípios de Deus são eternos e que santidade não é local e nem temporária. Ela começa e prossegue ininterruptamente. Então, esse processo de lavagem, claro, né, irmãos, hoje nós não temos mais uma pia para a gente ficar se lavando, mas o princípio, ele perdura eternamente. O que é que o Senhor disse nos tempos de Arão e dos seus filhos de Moisés? Nunca façam o meu trabalho com as mãos e os pés sujos. O que Deus diz para nós hoje: não façam a minha obra com as suas mãos e com os seus pés sujos, né? Nós hoje não lavamos mais numa pia, né? Mas nós nos prostramos aos pés de Jesus e dizemos: Senhor, perdoa os nossos pecados. Senhor, nos habilita a fazermos a Tua obra. Tenha compaixão, vai à nossa frente, né? E o Senhor nos ajuda. Então, meus queridos, nunca deixemos, né, de dar relevância à obra de Deus. Eu hoje dava uma aula num curso preparatório de obreiros e eu falava que a gente precisa ter muito cuidado, porque até com a desgraça a gente se acostuma. Da mesma forma que a gente se acostuma em um lugar mal cheiroso, né? Você vai num lugar, o lugar é mal cheiroso, mas se você passar a morar ali, com o tempo você não sente mais o mau cheiro, né? E a gente precisa ter muito cuidado, porque nós estamos vendo hoje um evangelho deteriorado, né? Quer dizer, não o evangelho em si, mas esta pregação de evangelho, uma teologia adulterada, né? Um evangelho manco, um evangelho corrompido, prostituído, né? E nós temos que ter cuidado, porque senão essas coisas nós vamos vendo, e daqui a pouco isso se torna natural. Então, irmãos, isso para nós tem que ser sempre agressivo, tem que ser sempre repulsivo, não é? E que se afaste para bem longe de nós.
Sétimo lugar, lavagem como estatuto perpétuo. Em oitavo lugar, esta lavagem significava não trazer para a tenda a contaminação exterior. E aqui eu falo das influências que estão lá fora. Então, esses sacerdotes, eles podiam sair, não é? Mas eles não poderiam trazer para dentro da tenda, para dentro do seu ofício, a contaminação externa. E quando eu estava estudando aqui, lembrei do nosso saudoso pastor José Neco, que ele dizia que quando ia para o culto de ensino, que aqui em Maceió, nosso culto geral de ensino, né, com o nosso pastor presidente, às terças-feiras, na época ele era vivo, e ele dizia que não gostava de atender ninguém, de recepcionar ninguém no gabinete antes do culto, para que ele não fosse bêbado para o culto, né? Ou seja, às vezes o sacerdote se embriaga, né? Então poderia ser que ele ouvisse uma confissão ou alguma coisa e que aquilo coincidisse com a mensagem que previamente ele tinha preparado, e na hora que ele fosse falar, aí a pessoa ia dizer, então o pastor já está me expondo ali, não é? Porque quando o pastor não falou nada com a pessoa recebe como palavra de Deus, né? Se a pessoa já conversou e o pastor fala, para ele já não é mais palavra de Deus, agora são indiretas, né? Então o pastor nos ensinava esta palavra de sabedoria, né? Cuidado para vocês não se embriagarem, entre aspas, né, antes de ir para o altar. Se embriagar com a conversa, se embriagar com uma contenda, se embriagar com uma influência qualquer, né, para que você vá o mais neutro possível, que é muito difícil, porque nós carregamos todo um contexto, mas com a maior neutralidade possível. Então, não trazendo para a tenda a contaminação exterior, bem como, né, irmãos, o seu pecado, não é? E outras coisas que no ambiente externo poderia contaminar o sacerdote. E ele, ao entrar neste serviço santo do tabernáculo, ele deveria passar então por esta purificação. Esta lavagem também mostrava que ele não devia trazer para o ambiente interno as contaminações externas. Isso vale para a nossa família, isso vale para o nosso ministério, isso vale para a nossa empresa e etc. Nono lugar, eu vejo aqui uma comparação muito bonita na nossa lição, que é o batismo como demonstração ou como confissão pública dessa lavagem. Aqui eu quero deixar apenas uma palavra de conselho e espero que você repasse isso na igreja onde você ministra. É que nós temos irmãos que vivem fugindo do batismo, vivem correndo do batismo. Outros não estão dando importância. Outros dizem, eu não estou preparado. Outros dizem, eu não quero ser batizado. Daí nós precisamos orientar o nosso povo que ou você aceitou Jesus como Salvador para caminhar para o batismo, para uma caminhada de maturidade espiritual, ou você não aceitou, meu filho. Então, você precisa aceitar Jesus, passar pelo processo de regeneração genuíno, e aí creio que automaticamente você vai se inclinar para isso. Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Nós caminhamos para a maturidade, caminhamos para o crescimento, caminhamos para sermos varões perfeitos, à estatura de Cristo, né? Então, quando a pessoa é batizada nas águas, aquele mergulho ali que significa o sepultamento, e quando sai a ressurreição, aquilo ali é um ato público do que já aconteceu interiormente. Porque quando eu entrego minha vida para Jesus, eu sou crucificado com Ele e morro para o mundo e agora vivo uma nova vida para Cristo. Mas aquele batismo ele é importante porque ele é uma demonstração pública desta lavagem que nós passamos quando entregamos nossa vida para Jesus. Apenas uma palavra de recomendação. E em último lugar, nós vamos caminhar para 40 e poucos minutos, lavagem que impunha um caráter disciplinar. Aqui nos diz o comentário, no tópico 2, subtópico 3, mais ou menos no meio lá.
Diz: a palavra de Deus tem o poder de limpar e disciplinar nossa vida. Embora nossos pecados tenham sido expiados, conforme Hebreus 10:17, ainda temos de nos chegar a Deus continuamente para sermos limpos de tudo o que desagrada-o, através de pensamentos, palavras e também nossas obras. Então, a lavagem impunha um caráter disciplinar. O que é disciplinar, irmãos? É um policiamento de conduta. Então, lavar as mãos todas as vezes que ia fazer esse ofício exigia disciplina, porque nossa tendência é relaxamento. Quantas vezes nós temos um procedimento, por exemplo, de leitura da Bíblia, de oração e outras coisas, e daqui a pouco nós, meu Deus, nunca mais li a Bíblia, nunca mais orei, e sem disciplina é relaxamento, né? A gente vai tendendo a abandonar essas coisas. Então, como este rito era um rito que exigia disciplina, a nossa vida espiritual em santidade exige disciplina acima de tudo, porque é um constante policiamento da sua vida, daqueles aspectos negativos que você tem que melhorar, e assim você vai dia a dia crescendo na palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe, que esta palavra fique bem plantada no seu coração, e a nossa oração é que a sua vida seja dia a dia aperfeiçoada no Senhor Jesus. Que Deus assim te abençoe, nos abençoe, e até o nosso próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, como nós falamos em todas as nossas publicações, se inscreva aí embaixo. Quando você se inscrever, vai aparecer um sininho. Você clica de novo, você vai ativar as notificações e você, toda semana, a partir da terça-feira, você vai estar recebendo todos esses vídeos aí sendo comentados, não é? E nós fazemos isso com muito carinho. Também compartilhe esse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais de Facebook, né, e outros meios aí. E também lá embaixo teça seu comentário, né, fazendo sua crítica, né, para que a gente possa melhorar. Que Deus abençoe, receba um abraço carinhoso do pastor Walter Pereira e até a próxima, se Deus assim quer.